e se você sofre uma pressão para você ir embora. Eu fico imaginando os meus filhos aí, eu ia pedir pelo amor de Deus para eles voltar para o Brasil, se você sofre esse tipo de pressão também. Sim, isso é natural, né? Eu tenho uma prima que ela não se deslocou, ela ficou na Flórida, ela ficou ali na região de Orlando mesmo, e a minha tia está ali preocupada. A minha mãe, mesmo eu estando longe, né, não para de mandar mensagem, mesmo dizendo que, olha, agora eu estou em local tranquilo. Ela, meu, agora se venta aí, leva tudo, você fica sem nada, compra tudo de novo, faz tudo outra vez. Então, acaba isso sendo natural, né? Uma pressão natural que as pessoas têm, falando, olha, o Brasil pode estar do jeito que está, pode estar ruim que for, mas pelo menos nós não temos essa catástrofe, apesar da gente ter visto aí a situação acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Mas realmente a gente sofre uma pressão, é uma pressão natural, seja de amigos, parentes, principalmente aqueles mais próximos, né? Felipe Miranda conversando ao vivo aqui com a gente. Felipe, próximo a fazer pergunta a você é o Roberto Mota. Mota, você. Felipe, você mora em Winter Garden. Eu vi aqui que você mora perto de um lago. É isso? Você, em outros episódios de furacão, vocês tiveram algum problema por causa da proximidade com o lago? Não tivemos nenhum problema. Anteriormente eu morava em Miami, em downtown Miami, que era de frente com a Bahia mesmo. Tivemos algumas situações um pouco mais críticas em Miami, como alagamentos, que é normal quando chove bastante em Miami, mas nunca tivemos problema nenhum com o lago. E Orlando, basicamente Orlando, essa região de Orlando, Winter Garden, Windermere, toda essa região é sempre muito cercada por lagos, né? Então é uma coisa normal, a todo momento você vai ver sempre lagos. E os furacões anteriores, alguns lagos deixaram de existir, a vida selvagem que estava ali dentro também foi arrastada junto com o furacão, mas até então nós nunca tínhamos tido nenhum tipo de problema, mas sabemos que é um problema natural que acontece principalmente quando você tem alagamentos, né? Você vai ter uma chuva em excesso, vai alagar ali, principalmente as casas que estão ao lado do lago, assim, com uma certa certeza isso pode acontecer. Felipe, você está nos Estados Unidos há quanto tempo e sempre morou na Flórida? Sim, eu estou há 4 anos, morei 2 anos em Miami e agora é o meu segundo ano morando em Orlando. Em Miami a gente pegou também um furacão terrível que ele acabou desviando, entrando em Fort Myers, destruiu Fort Myers, infelizmente. Também fez esse cruzamento, atravessou também toda a parte de terra, né, por parte ali indo para Orlando, mas estávamos em Miami e agora estávamos de fato em Orlando e por isso decidimos subir também, porque a gente sabe o estrago que isso pode ser. Cristiano Beraldo vai fazer a próxima. Felipe, boa noite. Você está há 4 anos nos Estados Unidos e passando por uma experiência bastante dura, se preparar para um furacão dessa dimensão, apesar de ter reduzido agora para a categoria 3, mas mesmo assim, ventos de 200 km por hora é muito sério. E de que forma isso altera a tua visão pela decisão que você tomou de sair do Brasil e morar nos Estados Unidos? Você vê que as coisas funcionam e reforça a que a sua decisão foi acertada ou esse é um momento que te faz repensar? Muito boa sua pergunta. Confesso para você que em momento nenhum isso me faz repensar, ainda mais que a gente tem apoio das autoridades para que a gente se locomova, para que a gente saia em eventualidade, qualquer necessidade. A gente tem sentido que, bom, pelo menos na região de Tampa, eu tenho amigos que estão ali, que, se deslocaram, recebem notificações, avisos informativos, a sociedade, em momento nenhum, ela se sente desamparada, né? É claro que aqui é um país em que você tem que tomar atitude por conta própria, né? Então, quando você pensa num cenário como esse, quando o governador Ron DeSantis ele faz um acordo, por exemplo, com o Uber, para que todas as pessoas que estão se locomovendo para os abrigos não paguem a tarifa, ou, por exemplo, no meu caso, que vim de carro próprio, quando o governador ele simplesmente suspende todos os pedágios das estradas para que você se locomova de forma livre, isso já mostra que, de fato, você tem o apoio tanto das autoridades. Eventualmente, pode ser que haja a perda material,
e a gente sabe que a perda material ela é importante, mas não é mais importante do que a vida humana, né? Então, há uma preocupação sim com a vida humana, e olhando no meu caso, eu falo, a maior preocupação está na vida humana, porque depois os itens, qualquer coisa que se perde ao longo do caminho, você compra de novo, você consegue fazer outra vez. Você sabe que aqui nos Estados Unidos é exatamente isso, né? Aquilo que você planta, você vai colher, e a sociedade ela já faz justamente para que você tenha essa capacidade de poder aquisitivo mesmo. Então, as pessoas elas acabam, é claro que se preocupam, não é ignorando o fato de que os itens, os bens materiais, eles são importantes, mas elas se preocupam menos, é uma preocupação a menos, porque elas sabem que com o poder aquisitivo elas conseguem realmente depois remobiliar a casa ou eventualmente todos têm seguro e vão ter a sua casa de volta através do seguro ou através de algum tipo de pagamento que o próprio governo ele já faz isso acontecer, né? Então você se sente muito amparado e de forma alguma faz surgir nesse momento qualquer vontade de voltar. Na verdade, quando você vê uma situação de calamidade extrema, é quando você vê se o país te apoia ou não, né? É quando você se sente amparado de fato. E nesse sentido, recebendo tantas comunicações, recebendo tantas indicações, olha, faça isso, estoque alimento, a gente está se preparando. Ao passo que eu estava subindo, né? Eu estava vindo para o norte, existiam muitos caminhões de energia elétrica descendo, caminhões de manutenção descendo a todo momento. Então ali você fala, uau, eles estão se preparando para a guerra em defesa da população. Então, isso daí você se sente muito amparado e, de fato, não coloca em xeque a mudança para o país. Programa Os Pingos nos Is, cobertura especial da chegada do furacão Milton à Flórida. A previsão indica que o furacão vai chegar de fato à costa do estado norte-americano às 9 da noite, 21 horas pelo horário local, 22 horas, 10 da noite pelo horário de Brasília. Há pouco nós mostrávamos uma imagem ao vivo da cidade de Sarasota, uma imagem embaçada, mas que mostra justamente as consequências da chegada do fenômeno. Essa é uma cidade relativamente pequena, não tem 60 mil habitantes, mas eu pude acompanhar reportagens na imprensa local dizendo que a cidade está vazia. Essa é a imagem. Imagem ao vivo, cidade de Sarasota, as consequências da aproximação do furacão Milton. Claro, muita chuva, ventos fortes e a cidade praticamente, as moscas, vazia. Ou as pessoas estão em suas casas ou em abrigos, ou muitos se deslocaram para outras localidades. Agora a gente segue na nossa entrevista com o nosso convidado Felipe Miranda. Ele é contador, empresário, mora na Flórida, só que ele e a família foram para Geórgia, fugindo justamente do furacão. Felipe, o Luiz Felipe Dávila fará a próxima pergunta. Felipe, boa noite. Felipe, quando você resolveu abandonar a sua casa e partir para a Geórgia, porque foi tudo muito rápido, nós comentávamos há pouco que o furacão Milton não ia parecer que ia ser um grande furacão, mas nas últimas 25 horas se tornou o furacão mais ameaçador dos últimos 100 anos. Quando é que deu o clique em você, você pegou o seu carro e foi embora para a Geórgia? Muito bom, muito bom. Nós chegamos ontem na Geórgia, né? E antes de ontem, nós estávamos até a primeira metade do dia, 100% decididos que não iríamos sair de Orlando. Nós havíamos entendido que não seria necessário qualquer deslocamento, né? Mas à medida que o tempo foi passando, nós fomos vendo as autoridades informando para o pessoal de Tampa, de Sarasota, fazer todo esse deslocamento. Nós começamos a acompanhar os possíveis trajetos, e dentre eles, um dos trajetos, o olho do furacão, passaria bem em cima da nossa casa. Ali, da metade para o final do dia, nós tomamos a decisão de irmos, né? Inicialmente, eu tinha feito algumas cotações de estadia e tinha várias opções. Logo pela manhã, quando nós decidimos sair mesmo, que foi no dia de ontem, no dia 8, né? Nós saímos pela manhã por volta das 9 da manhã do horário local, 10 horas do Brasil, 10 horas da manhã do Brasil. Já não tinha muitas opções de estadia, então nós entendemos que realmente nós estávamos fazendo a opção certa. Quando nós começamos a nos locomover, chegamos numa das rodovias principais aqui, já percebemos um trânsito muito, muito grande. E ali nós tivemos a certeza que estávamos nos locomovendo
da maneira certa, no momento certo, e realmente precisávamos fazer. Foi bem em cima da hora, realmente. Foi tudo muito... Os acontecimentos, eles foram desenrolando, então a gente não estava nem muito preparado, né? Nós pegamos o que dava, nossas roupas básicas, e já subimos sem pensar muito. Num momento como esse, não dá para ficar tomando muitas decisões. Você tem que decidir e fazer. Senão você fica, vou, não vou, e muitas vezes você acaba não indo e expondo a tua família. Como eu disse, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, a riscos desnecessários, né? Tem que ser rápido na tomada de decisão, né, Felipe? Agora, ainda bem que você e sua família, vocês têm condições de tomar essa decisão e conseguir se manter em uma outra localidade por alguns dias, talvez até algumas semanas. Não sei exatamente qual é o seu planejamento. Agora, eu presumo que você conheça outros brasileiros ou até imigrantes que morem na Flórida. Muitos acabam indo para a Flórida tentando uma vida melhor, né? E até a pessoa se estabilizar, conseguir abrir um negócio ou conseguir acumular um dinheiro, muitas vezes leva um tempo. Qual é a realidade dos imigrantes por lá? Eu imagino que, assim como você se deslocou para uma outra cidade, outro estado, inclusive, outros até têm esse desejo, mas não têm condições, né? Aqueles que ficaram, mas não têm condições financeiras confortáveis, eles fazem o quê? Vão para abrigos? Uhum. Exatamente. Então, muitas pessoas, né, pensando nas principais regiões que serão afetadas, né, elas, de fato, elas vão para abrigos e, como eu tinha comentado, né, às vezes a pessoa eventualmente não tem condição para pagar o deslocamento, isso já vai ser garantido pelo governador, ela vai ser deslocada. Tem muitas entidades não governamentais, muitos órgãos aqui que trabalham em prol da sociedade, né, então você pega, por exemplo, a Red Cross, que já montou um estádio inteiro com milhares e milhares de camas na expectativa de receber muitas pessoas em abrigos, em estádios, em escolas. Então, isso acaba acontecendo principalmente para pessoas que realmente não têm a condição de eventualmente pagar por uma estadia ou pagar por um deslocamento. Por isso, de fato, eu sou grato, né, grato a Deus, por nos dar essa oportunidade, nos dar essa possibilidade de nós tomarmos a nossa decisão e nos locomovermos independentemente da necessidade de um governo ou não, né? Mas a gente sabe de muitas pessoas que, infelizmente, elas não têm essa condição. Aqueles que não puderam sair, eventualmente ficaram trabalhando até o final do segundo tempo, tiveram ali, muitos vão para casa, vão procurar a melhor forma de se abrigar, seja protegendo as janelas, colocando tapumes nas janelas, portas, colocando areia, enchendo a banheira, comprando água potável, tendo lanternas, pilhas, baterias extras, deixando o celular carregado. Agora, as operadoras de telefonia estão favorecendo também com ligações ilimitadas. Então, também tem a questão da comunicação via satélite. Então, a maioria dos telefones aqui são muito atuais, né? E a maioria deles também se comunica via satélite. Então, não necessariamente você depende também só de uma linha telefônica, apesar de todos os operadores também estarem trabalhando em prol de uma situação como essa, né? Posteriormente, também, muitas vezes, o governo ele vem com ajuda para o SBA, né, que é o Small Business Administration, que ele vem socorrendo de alguma forma para empresas pequenas, para que elas possam reconstruir depois, eventualmente, qualquer perda que eles tenham tido nos seus negócios. Felipe Miranda, ele está na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele e a família fugiram do furacão Milton. Ele que mora na Flórida, mas contou exatamente essa experiência de tomar a decisão de deixar a sua cidade, deixar a sua residência para se abrigar em um local mais seguro. A gente continua nessa conversa, trazendo as impressões, os muitos aspectos da vida de um brasileiro em um estado que anualmente é afetado por conta desses fenômenos climáticos. Você, delegado Palum, mais uma questão, por favor. Felipe, aqui no Brasil, nas enchentes que tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos muitos relatos de saques em casas, comércio. Isso acontece nos Estados Unidos, já que você disse que está há 4 anos aí? Tá. É uma situação muito complexa, uma situação como essa, né? Eventualmente pode acontecer sim, porque o ser humano ele é capaz de coisas inimagináveis quando estão em situação extremo de
de perigo ou de necessidade, né? Então, eu não posso dizer, porque a nossa natureza é uma natureza falha, né? Uma natureza caída. Então, e é óbvio que, assim, não é por uma oportunidade, né? Muitas vezes a gente vê muitas vezes acontece no Brasil, né? O caminhão caiu na estrada, então vamos pegar toda a carga que caiu, em vez de se preocupar com o acontecimento. Isso não é algo que acontece aqui de maneira rotineira, né? Mas é muito difícil de você parametrizar e dizer, olha, estamos em uma situação de calamidade extrema em que a pessoa tá em extrema necessidade e precisa comer. Eu acho que isso é uma situação que pode acontecer, não diria que já aconteceu ou que está acontecendo, mas pode acontecer, porque é uma situação normal de uma necessidade humana disso acontecer, né? Mas eu acredito que se todos aqueles que se protegerem, o governo está sempre trazendo ajuda, tem muitas ajudas humanitárias aqui, então a chance de acontecer algo similar por necessidade é muito baixa, né? Mas agora, por maldade ou vamos aproveitar a situação, eu acho muito, muito difícil, justamente porque as pessoas elas têm muita consciência, tá todo mundo aqui querendo trabalhar, querendo crescer, e a gente sabe o impacto que isso causaria num pequeno empresário se as pessoas entram e sacam. Mas é claro, eu não posso falar por todos, né? Nem que sim, nem que não. Eventualmente pode acontecer? Claro, pode acontecer. As projeções do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicam que o furacão Milton deve chegar nas próximas horas na costa da Flórida. Daí à direita, as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura ou plataformas digitais, YouTube e Panflix, as pessoas devem se perguntar, bom, mas por que a câmera está posicionada na cidade de Sarasota? Porque justamente a previsão é que o fenômeno chegue primeiro nessa localidade, ou em Sarasota ou ali ao sul dessa localidade. Então, claro, as câmeras posicionadas, fazendo a geração ao vivo da situação por lá, a gente segue acompanhando, fazendo essa cobertura especial. Você, Cristiano Beraldo, mais uma pergunta para o nosso convidado, Felipe Miranda. Felipe, como é que é a expectativa em relação ao mercado imobiliário, tendo em vista que Orlando, a região de Winter Garden, onde você mora, tem um volume de investimento gigantesco no desenvolvimento imobiliário e agora com o furacão e eventualmente com danos e claro que a própria mão de obra que trabalha na construção civil fica muito mobilizada para fazer reparos. Você consegue antecipar algum tipo de problema nesse mercado tão importante para a região de Orlando? Eu não diria talvez um problema por falta, né? Mas sim por excesso. Então, se você pega todas essas regiões que são extremamente afetadas por um furacão ou por um evento climático, né? É claro que há um deslocamento grande das pessoas justamente para que haja toda essa manutenção e eventualmente acaba faltando mão de obra num outro lugar. Isso, de fato, acaba afetando um todo. Mas eu entendo que, em termos de investimento, isso não há redução, e sim, talvez até um aumento, porque eles vão querer reconstruir tudo o mais rápido possível. O que talvez, eventualmente, o que acaba acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é a falta de mão de obra, né? Porque se eu tenho toda uma mão de obra deslocada para que haja um socorro em uma determinada cidade, uma determinada região, outra região fica sem. E isso já é muito nítido, independentemente de ter fatores climáticos ou não aqui nos Estados Unidos. A mão de obra ela é mais escassa. Você não tem mão de obra sobrando a todo momento. Eu quero fazer um reparo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. A todo momento, toda a mão de obra ela está ocupada. Ou seja, se a pessoa quiser trabalhar 24 horas por dia, ela pode trabalhar porque tem demanda. Em eventos como esse, a demanda ela se multiplica, ela aumenta mais ainda. Mas em termos de investimento, dificilmente as pessoas elas diminuem o investimento. Elas sabem que tendo construção, tem mão de obra, se tem mão de obra, tem dinheiro, se tem dinheiro, o mercado gira, e se gira, todo mundo quer comprar. Então, acaba acontecendo a normalização do todo, né? O que, de fato, é uma sensação de que pode ser que falte mão de obra por estarem todos deslocados. Programa Os Pingos nos Is, uma cobertura especial, um programa especial
trazendo as últimas informações sobre a chegada do furacão Milton à costa da Flórida. A gente está recebendo muitos brasileiros trazendo seus relatos, suas informações sobre a situação de momento por lá e também todas as atualizações, a nossa equipe de produção monitorando, inclusive, os sites e também a imprensa norte-americana. Bom, deixa eu pedir, Felipe, para você continuar com a gente, esse bate-papo muito importante, as informações que você compartilha com a gente, muita gente chegando aqui na nossa sintonia, agradecendo muito a audiência, você que prestigia a Jovem Pan News. Deixa eu só chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, estou acompanhando as notícias aqui, situação muito complicada no estado da Flórida, principalmente ali em todas as localidades nos arredores de Orlando e Tampa. Inclusive, a alta demanda por combustíveis acabou gerando uma situação inusitada, né? Praticamente as pessoas não conseguem mais abastecer os veículos por conta justamente desse estoque que a população acaba fazendo. Quando vai ao mercado, acaba a água, papel higiênico, outros mantimentos, os alimentos mais consumidos, postos de combustíveis também acabam ficando sem gasolina. Como é que a população e as autoridades lidam com uma situação como essa quando não há previsão de término da passagem de um fenômeno como esse, hein, Beraldo? Você que trouxe a experiência, passou por um episódio parecido em Miami anos atrás. As pessoas vão abastecendo as suas casas. Essa história do combustível também é bastante tradicional. As pessoas sempre têm algum tipo de aviso sobre furacão, algum evento climático extremo, correm aos postos de combustível para encher o tanque dos carros, mesmo que elas não saiam para outros lugares, porque elas trabalham de uma forma preventiva, sabendo que toda a cadeia logística dos mercados, dos postos de combustível e tudo mais fica prejudicado. Então, demorará, e não se sabe quanto tempo, porque os danos, obviamente, só vão ser conhecidos depois que esse furacão chegar no solo da Flórida e atravessar ali o estado, que vai acontecer em poucas horas depois que ele efetivamente chegar no litoral. E as pessoas, então, pessoas que precisam de remédio, pessoas que têm criança pequena, pessoas idosas, enfim, todo mundo vai se precavendo porque o fornecimento de mantimentos, de combustível, etc., fica muito prejudicado. E realmente há pessoas, tinha comentado mais cedo, de pessoas que não conseguem, se deslocar por questões financeiras, mas há pessoas que não conseguem se deslocar porque querem, de alguma forma, proteger ali seu patrimônio, enfim, tem motivos que não permitem sair do local onde estão. E ficam ali. As casas na Flórida, elas são construídas no primeiro pavimento, pelo menos, sempre de blocos, então não é aquela estrutura tradicional de madeira, justamente por causa dos furacões. Então há uma estrutura mais forte nas casas da Flórida e, por isso, enfim, você tem ali os cuidados já que são bastante tradicionais. As janelas, elas são janelas que chamam de blindadas, mas são janelas blindadas para o furacão, né? Não blindados como no Brasil, que é blindado para tiro, né? Não é a questão da violência cotidiana, mas sim da violência desses eventos climáticos. Seu Felipe Miranda concedeu entrevista, bateu um papo com a gente, trazendo as suas impressões, a sua experiência. Felipe, boa sorte para você, para sua família. Vocês estão na Geórgia. Esperamos que na próxima entrevista a situação esteja diferente e você já esteja na sua residência na Flórida. Boa sorte, até a próxima. Obrigado. Também esperamos estar numa próxima já de volta em casa. Tá certo, boa sorte a vocês.